Pessoal, vindo aqui para o nosso último exercício do mini curso de LaTeX, esse envolvendo referências e citações. Vocês podem ver que no finalzinho da última aula teórica apareceu um exercício aqui, mas ele estava um pouquinho diferente, porque tiveram algumas alterações no conteúdo do nosso mini curso, então o finalzinho ali não estava muito condizente. Esse aqui é o exercício que a gente vai fazer. Vamos então ver o que o nosso exercício pede. Ele pede duas coisas. A primeira é definir um label para o desenho que a gente criou no exercício anterior e depois referenciar ele em alguma outra parte do texto. Isso é bem simples, vocês lembram que eu vou até mudar para o ambiente do Overleaf aqui. Mas vocês lembram que quando a gente estava fazendo a nossa figura, eu falei para a gente colocar um label ali, porque isso seria mais útil na hora de referenciar. E o label está ali, ó. É o labelzinho de Triforce, já está aqui para a gente conseguir ver, conseguir referenciar ela no texto depois. Fazendo isso, a gente só precisa agora escrever um texto. O texto de exemplo será esse da Triforce. E agora, quando a gente for falar da Triforce, a gente dá um /ref e utiliza o label que a gente colocou para Triforce. Dando um recompile aqui, vocês podem ver que fica assim, umzinho aqui, referenciando o nosso primeiro label usado. É bem útil esse comando, porque um trabalho acadêmico utiliza de bastante referências. Feito a parte 1 do exercício, vamos voltar para o que o enunciado pede. Vamos ver aqui. Aqui, parte 2, pede para a gente criar um arquivo .bib e incluir uma entrada bibliográfica do tipo article, citar ela no texto e criar assim a seção de referências. Vindo aqui agora para o nosso ambiente do Overleaf, eu já deixei criado aqui um arquivo do tipo bib, lembrando que para utilizar o bibtex, que a gente vai usar por ser muito mais fácil, a gente precisa criar um arquivo com o nome bib, e se a gente vir nesse arquivo aqui, eu já pesquisei uma referência qualquer, eu pesquisei qualquer coisa no Google Acadêmico e peguei um trabalho, eu cliquei naquelas duas aspas embaixo do artigo e peguei já a referência no formato bibtex, para vocês verem o quão prático é. Aqui a gente tem o tipo da referência tipo artigo, eu vou copiar isso aqui, é o nome da nossa referência. Voltando para o arquivo principal do text, é interessante lembrar que a gente não tinha colocado ainda, mas precisa colocar o pacote natbib para funcionar tudo direitinho, as referências do módulo do bibtex. Vindo aqui, o que a gente precisa? A gente já incluiu uma entrada bibliográfica no final. A gente só precisa agora citar ela no texto. Então a gente escreve um texto assim, o texto acadêmico cita a seguinte referência. A gente dá um /site e coloca a referência entre as chaves. Dando um recompile aqui. A gente tem uma interrogação. Por quê? Porque a citação está indefinida. A citação da segunda página, a citação utilizada está indefinida. Vamos ver por que está dando esse erro. Na realidade, a gente tem que
criar o menu com a seção das referências antes. Para fazer isso, a gente já criou o nosso arquivo e agora a gente consegue criar se utilizar o comando no site antes das referências. Aguarde, por favor. Na verdade, eu esqueci a gente criou o arquivo .bib, mas eu esqueci de colocar, de referenciar ele no próprio arquivo do LaTeX. Para isso, a gente vai utilizar um /bibliography e daí o nome do arquivo do BibTeX, para criar a seção de referências. O style eu vou deixar o padrão, que é o que a gente já está utilizando para a forma de artigo. Vamos ver se ele vai criar a parte de referências. Ainda não. Vamos lá. Não, ainda tem algum errinho aqui. Só um momento. 3 horas depois. Voltando aqui, pessoal, eu consegui achar o erro de por que não estava criando as referências aqui no nosso PDF compilado. E é porque antes de você dar o /bibliography com o nome do seu arquivo, o .bib, você tem que definir o estilo da sua referência. Eu usei o plain, eu achei que se você não definisse, ele ia por base o de artigo, que é o plain, mas na realidade não. Você tem que definir pelo menos o plain. É importante mostrar que, como a gente falou na aula, ele só vai mostrar as referências que foram citadas durante o texto. A gente tem aqui um /site que eu fiz de exemplo no meio do texto. E a gente pode ver que somente ela está mostrando. Eu posso até pegar no Google Acadêmico outra referência e botar no arquivo. Se a gente não citar, a gente tem que usar o comando /no-site para poder aparecer no final se a gente estiver usando o BibTeX. Mas vocês podem ver que é bem facinho utilizar as referências. Ele cria automaticamente, é só escolher o estilo e dar um /bibliography e as referências citadas vão aparecer aqui. O modelinho, vocês podem ver, que vai estar no nosso .bib, é aquele que já vem prontinho, bem facinho. E eu acho que é basicamente isso aí que o exercício pedia. Vamos voltar agora para o nosso slide. Voltando aqui a gente tem as referências que a gente usou para montar esse mini curso, eu e o Renan. O Renan não apareceu em nenhum dos vídeos, mas ele ajudou bastante na criação aqui do nosso material. Vocês podem estar observando aí todas as nossas fontes e referências. Principalmente esse curso de introdução do professor Márcio Nascimento da Silva ajudou bastante, e os cursos preparados anteriormente pelo próprio PET Mecatrônica, com ênfase no do Maurício e da Bruna, que foi dado presencialmente antes de começar todo esse negócio de pandemia e tal. E por fim, eu tenho aqui meu agradecimento, meu muito obrigado a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Pode não ter ficado 100%, mas a gente fez de coração aqui, tentou passar todos os conhecimentos que são necessários para utilizar o LaTeX aqui durante a graduação de vocês. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.